Bom dia, bom dia. Alinhando aqui mais uma vez. Bom dia, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, hoje, dia 14 de março, domingo pela manhã, conforme fazemos aos domingos, o estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos vocês bem-vindos, sejam todas vocês bem-vindas e que possamos seguir com o nosso estudo. Hoje vamos conversar sobre o tópico simpatias e antipatias terrenas, que é o tópico do capítulo 7 do livro 2 que nós estamos estudando. Nós já estudamos sobre a infância em duas últimas lives, nesse capítulo do retorno à vida corporal, ou seja, da vida encarnada. Então já vimos desde o começo desse capítulo, estudamos vários tópicos, né? Sobre o prelúdio do retorno à vida corporal, falamos, estou observando aqui, falamos das faculdades morais e intelectuais, falamos da influência do organismo, falamos da infância, e hoje nós vamos, desculpe-me, nós vamos trabalhar o tópico das simpatias e antipatias terrenas, e nós já trabalhamos esse mesmo nome, né, semelhante, por melhor dizendo, simpatias e antipatias espirituais, porque nós já estudamos a vida no mundo espiritual, no capítulo 6. Então, quando nós estudamos a vida no mundo espiritual, capítulo 6, nós analisamos também um tópico, um subitem, que se chamava simpatias e antipatias espirituais. Então agora vamos conversar sobre simpatias e antipatias terrenas, né? Terrenas. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho o que eu não estou enxergando ali no Facebook. Isso, desculpe-me. É que eu coloco o celular na parte de cima e o iPad aqui embaixo, então fico com o iPad aqui no Instagram e com o celular no Facebook. E aí não estava conseguindo ver a única linha que aparece, né, de comentário no Facebook, ok? Por isso que tem hora eu estou olhando para baixo, tem hora que eu estou olhando para cima. É porque um está mais abaixo, né? Um fica um pouco abaixo, o outro um pouco acima. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui. Desculpe, é só uma questão de ajuste mesmo, desculpe. Tá? Então, por isso tem hora que eu estou olhando para baixo, tem hora que eu estou olhando para cima, não é que eu estou com olhar difuso, não. Que hora eu estou olhando aqui a câmera, o aparelho, né, do Instagram, e tem hora que eu estou olhando do Facebook, tá certo? Bom, então é só clareando, né, que esse tema nós trabalhamos sobre ele quando falamos sobre ele, não, sobre antipatias e simpatias no mundo espiritual. Agora vamos conversar sobre simpatia e antipatia no mundo terrenas, né, em função das nossas encarnações, do estar aqui na Terra. E isso é muito comum nós percebermos, né? Encontramos pessoas com as quais nos simpatizamos quase que imediatamente, outras nos simpatizamos com a convivência, e há aquelas que temos uma certa dificuldade em criar um grau de simpatia, né? Um grau de proximidade. E há aquelas que temos uma certa antipatia, muitas vezes recíproca, né? Então é muito comum nós percebermos isso, nós termos isso aqui no mundo material, né? Aqui no mundo material. E é isso que os espíritos vão trabalhar. De certa forma, o que nós já conversamos em uma das lives que falou nessa live sobre simpatias e antipatias espirituais no mundo espiritual, o raciocínio é o mesmo. O raciocínio é o mesmo. A lógica que os espíritos utilizam, ou a base epistemológica que os espíritos utilizam, ou delas se utilizam, é justamente a mesma, né? Há uma questão de afinidade espiritual
por convivência ou afinidade por características mesmo, né, de cada pessoa, de cada energia que a pessoa exala, que o espírito exala, né? Então, vamos conversar sobre isso, né, nessa nossa live de hoje, e começando com a questão 386, que pergunta: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em nova existência corporal e reconhecer-se? Pergunta legal, né? Pergunta muito boa. Aqui o que Kardec está perguntando? Dois seres, dois espíritos que já conviveram em passados, que desenvolveram uma simpatia no passado, se amaram no passado, pode ser que eles reencarnem, se reencontrem e se reconheçam? Então, o importante da pergunta aqui é essa última palavra, esse verbo reconhecer. A chave da pergunta está nisso, né? Se eles se reconheceriam. E aí os espíritos vão nos dar uma resposta que pede-nos um cuidado interpretativo, pede-nos um cuidado para que não façamos lugar comum para a resposta. Então, observemos mais uma vez a pergunta. É a questão 386. Observemos novamente a pergunta. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se? É a pergunta. Vejamos como que os espíritos elaboram a resposta. Reconhecer-se, não. E encerram a frase. Tem mais frase, óbvio. Eles respondem com uma primeira frase. Porque a pergunta-chave, o ponto-chave da pergunta é reconhecer-se. E eles respondem, reconhecer-se não. Reconhecer-se não. Sentir-se atraídos um para o outro, sim. Então vejam que são duas frases, eu diria até numa forma coordenada, no mesmo nível. Não há uma frase, não é um pensamento sucessivo, subordinado ao anterior, não é isso. Eu chamaria que essas duas frases, embora não sejam orações coordenadas, como nós já estudamos lá na nossa gramática, né, embora não sejam orações coordenadas, elas têm um peso coordenado. Não há aqui nenhuma subordinação de oração. Então vejamos, reconhecer-se, não. Sentir-se atraídos um para o outro, sim. Frequentemente, eles continuam, frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição não tem outra causa. Sincera afeição. Eu vou grifar essa expressão. Sincera afeição. Porque nós não podemos confundir atrativos, por assim dizer, superficiais. Nós não podemos confundir instintos, por assim dizer, superficiais, com sincera afeição. Sincera afeição. Porque muitas vezes há subterfúgios que se utilizam e são apelos pura e simplesmente visuais, são apelos pura e simplesmente do campo da paixão, e já vai se traduzindo, já vai se transferindo como se fossem sinceras afeições advindas de um passado. Então, aqui nessas três primeiras frases, só um segundinho, aqui nessas três primeiras frases, os espíritos já vão nos alinhando, dizendo que não é possível reconhecimento, é possível uma atração, mas é necessário observar a sincera afeição. A sincera afeição.
Então aqui nós temos não reconhecimento, atração, mas sincera afeição. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Então, aqui fecha a resposta. Então vamos analisá-la um pouco mais, a resposta. Reconhecer-se não. Aqui nós vamos chegar depois, vai lá na questão 392, que nós vamos estudá-la, creio que não hoje, talvez na quarta-feira, que é a questão que fala do esquecimento do passado. É a questão 392. Então eu vou talvez antecipá-la, trazê-la para essa situação, para nós entendermos o reconhecer-se não. Para entendermos o reconhecer-se não. Então aqui vem a questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa de uma transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Eu não vou analisar a questão 392, porque nós chegaremos nela na próxima live, ou até mesmo na live de hoje. Mas vamos utilizá-la para entender esse reconhecer-se. Não há como um reconhecimento efetivo por causa do véu do esquecimento. Mas há momentos que pode se lembrar. Bom, aí já é um outro ponto, é a questão 393, nós vamos estudar na hora certa, né? Nós vamos ver na hora certa. A Tatiana diz aqui, quem sente essa sincera afeição sabe o que sente, difícil de descrever. É o caminho por aí, não se descreve. É algo que é do campo íntimo, mas quando eu falo campo íntimo, é do campo da alma. E quando é do campo da alma, aí que vem o detalhe, que eu vou chegar nessa frase seguinte, da sincera afeição, quando é do campo da alma, não há o aspecto de impulsos. Aí é a diferença. Não há o impulso. Há uma certa serenidade. É esse o aspecto. Quando é a sincera afeição, o serenar, o equilibrar, e não o impulso, e não o atendimento a impulso. É esse o aspecto, que é uma afeição. Por isso eu acho interessante eles usarem o termo afeição. Pode ter aquele primeiro momento da atração, mas quando há, aqui nós veremos à frente, lá no esquecimento do passado, no outro tópico, o aspecto da intuição. Eles dizem lá, se nós buscarmos pela intuição, nós saberemos dar os equilíbrios. Então é um ponto muito, muito interessante isso. Né? Mas vamos ainda no reconhecer-se. Então não há como haver um reconhecimento. Eu conheço nosso. Não há reconhecimento. Há uma simbiose energética, por assim dizer. Há uma simbiose numa troca de energias. Uma troca de energias. É uma questão assim muito serena. No campo até da amizade, eu vou chegar lá. É que eu estou indo com calma nessa primeira pergunta, porque ela abre um raciocínio muito legal. Então vejamos, sentir-se atraídos um para o outro, sim. Sentir-se atraídos um pelo outro, sim. Mas esse atraído um pelo outro, aí vem o campo. É uma atração de dentro para fora. É algo do campo do sentimento, da alma. Não é uma atração visual. É esse ponto que nós precisamos fazer uma justa posição, um equilíbrio. Quando eu usei o termo harmonia, até não vou usar a palavra equilíbrio, prefiro a palavra harmonia. É esse o ponto.
É esse o aspecto que vai dando que vai dando essa harmonia, quando observa-se que é uma atração de ligações íntimas, sem dúvida, como dizem os espíritos aqui na resposta, mas em sincera afeição. É a afeição gratuita, um afeiçoar-se, que dependendo das circunstâncias, há outros envolvimentos. Mas a regra aqui trabalhada é a afeição. Não é paixão, é afeição. A Grazi diz aqui, o físico não está envolvido. Não, o físico não é a causa, não poderia ser a causa, Grazi. Perfeitamente bem colocada. Bem colocado, desculpe. O físico não poderia ser a causa, ou não deveria ser a causa. O físico, dependendo das circunstâncias, quando eu digo circunstâncias, nível do momento, condições do momento, compromissos do momento, o físico, dependendo das circunstâncias, também caminha. Mas não é o elemento principal. O físico não é o ponto de partida. É esse. Por isso eu gostei da expressão afeição ou sincera afeição. Aqui Ana Lúcia diz, pode ser revelado por sonhos, meditação, esse reconhecer-se? Vamos deixar, Ana Cláudia, desculpe, vamos deixar, Ana Cláudia, lá para o tópico esquecimento do passado, porque tem uma pergunta nesse sentido. Mas nós podemos fazer um pequeno raciocínio, adiantar um pouco isso que você está colocando. Há momentos que temos, por iniciativa dos espíritos, relances. Há momentos, tá? Não é sempre, há momentos. Lá a questão 393, temos na questão 395, né? E temos um comentário de Kardec depois da questão 399. Então só estou adiantando aqui para a Ana Cláudia dar uma olhada lá, né, que nós vamos chegar nessa questão, ok? Bom, então vejamos essa primeira. Aí depois vem, dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas. Aparentemente fortuitas, por acaso. Não há um por acaso. Há um processo de atração. Não é uma atração, a palavra atração ela toma sentidos vários, mas eu quero dizer atração no sentido de um grau de ressonância que aproximam essas afeições. E aí é por isso que distingue-se um e outro da multidão, como dizem os espíritos, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Entre a multidão. Mas não é um se busca assim, estou procurando. Achei. Não é isso. É uma energia natural, está no ar. E aí cria-se o grau de simpatia ou o grau de antipatia. O grau de simpatia ou antipatia? Antipatia vamos estudar depois. A questão aqui é o da simpatia, essa pergunta. Então, eu vou ler uma outra questão agora do livro Consolador, a questão 173. Vamos lá na questão 173. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito. Observemos a forma superlativa que Emmanuel dá aqui agora. Observemos a forma superlativa. Vou ler de novo. A simpatia ou antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima, olha a forma superlativa, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. Na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre, de modo geral,
atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito, inclusive delituoso, em iguais circunstâncias. Então, as circunstâncias de agora, as circunstâncias do passado. Então, ele diz: em iguais circunstâncias, revela quase que um refazer. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração, para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. E aqui eu sigo a questão, porque alguém comentou aqui sobre amizade. Eu me esqueci agora, passou aqui rápido, alguém falou da amizade. A que eu estou lendo agora, Gil Brandão, é a 173 do livro Consolador. É que nós estamos analisando a questão 386 do Livro dos Espíritos. E remeteu-nos à questão 173 do livro Consolador. Vejamos essa questão 174. Podemos obter uma definição da amizade? Podemos obter uma definição da amizade? Olha o que Emmanuel responde. Presta atenção nisso. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Olha que coisa interessante. Eu estou trazendo aqui a amizade pelo aspecto da questão 386, da afeição, para que a gente perceba o que é uma afeição sincera. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Observe aqui que ele chama de gradação dos sentimentos. Então nós temos sentimentos mais graduados e menos graduados, numa escala a sentimentos nobres, que estão no ápice dessa escala, e há sentimentos menores, que estão nas bases, estão nos meios. Então, para Emmanuel, a amizade, na gradação dos sentimentos, ela é um oásis para o repouso para o caminheiro. Aqui já vemos que quando Emmanuel vai falar da amizade, ele não está falando de coleguismos. Não está falando de conhecer pessoas, não está falando de companheirismos do dia a dia, não está falando sobre colega de escola, colega de trabalho, não está falando de família consanguínea. Ele está falando de um sentimento que está no alto. No alto. E Jesus falou sobre isso. Jesus disse assim lá em João: já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos. Fala de Jesus. Lá em João: tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha como Jesus enaltece a amizade. E acrescenta: vós sereis chamados meus amigos se fizerdes o que vos ensino. Vós sereis chamados meus amigos se fizerdes o que vos ensino. Então veja como Jesus enaltece a amizade. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Alguém aqui perguntou em que passagem está. Procurem, por favor, alguém. Aqui tem sempre a turma que faz o suporte. Eu estou aqui com os meus os dois braços, os aparelhos, eu teria que buscar a Bíblia ali do lado. Alguém pode procurar aí, por favor. Usem lá, usem a chave bíblica.
e vocês pegam. E eu peço a gentileza que alguém reproduza aqui no Instagram, reproduza no Facebook. O Adilson faz muito isso, né? O Fábio também faz muito isso. Se puder buscar, põe aí que atende o pedido que uma pessoa fez aqui. Se não, depois me dê um tempinho, eu vou ali, pego o meu Novo Testamento e coloco, né? Porque eu não me recordo de todos os capítulos e versículos, obviamente. Não tenho essa capacidade, essa cuidado mental. Então, percebamos isso. E segue, Emmanuel não terminou aqui. Nos trâmites da vida, a amizade leal, preste atenção nisso. Nos trâmites da vida, a amizade leal é a mais formosa modalidade de amor fraterno. Preste atenção nisso. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração, prestemos atenção nisso, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Vejam que esse parágrafo, ele corrobora a sincera afeição, a expressão sincera afeição, que está aqui na questão 386 do Livro dos Espíritos. A Mônica nos auxiliou aqui, para quem perguntou, a passagem está em João, capítulo 15, versículo 15. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Muito obrigado, Mônica. Então, observemos aqui essa frase de Emmanuel. Eu vou até grifar o parágrafo inteiro aqui, me dá só um tempinho que eu estou fazendo aqui uma grifada. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração. Veja, santifica os impulsos do coração. Impulsos. Sincera afeição. Para sair do campo do impulso. Por isso que eu disse, é um pouco diferente do apelo material. Aliás, é totalmente diferente. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do espírito, que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua feição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Que perfeição, não é? Que perfeição essa resposta de Emmanuel da questão 174 do livro Consolador. Tudo isso por causa dessa expressão aqui da questão 386 do Livro dos Espíritos. Afeição sincera. Afeição sincera. Aqui a Tatiane traz uma lembrança, diz ela aqui, lembrei do amor de Maria de Magdala por Jesus. Afeição sincera. Afeição sincera de todos eles. De todos eles. Talvez é isso que nós não conseguimos entender. Talvez nós ainda não entendamos o que é uma afeição sincera. O que é de fato a amizade. O que é de fato a amizade. Nós temos coleguismos, companheirismos, convivências,
boas lembranças, parcerias, casais. Mas a amizade é a amálgama. A amizade é o que vai dar a harmonia nas relações, é que vai colocar calma nos instintos, que vai colocar serenidade nos impulsos. A amizade é alma com alma. A Lâmia diz aqui, amar o outro como ele é. Sim, sim, Lâmia, mas vamos além. Porque amar o outro como ele é, eu posso usar só a tolerância. Só a tolerância. Porque eu posso aceitar a outra pessoa como ela é por tolerância. Mas não quer dizer que eu a ame. Que eu ame essa essência que o outro é. Desculpe-me, mas nós estamos muito superficiais nesse campo. E é por isso que confundimos. É por isso que confundimos a atração com a afeição. Muitas vezes temos uma atração por motivos vários, inclusive corporais. Lâmia, é justamente isso que eu estou dizendo. Aí não há amor verdadeiro. O que eu estou dizendo é que nós não sabemos o que é amor verdadeiro. É esse o ponto. Quantas pessoas se amam a outra pessoa porque ela é agradável? Aí nós dizemos amamos, e ali, porque ela é agradável. Porque ela tem um conhecimento muito bom, me atrai esse conhecimento. A cultura dessa pessoa me atrai. Quantas vezes dizemos a beleza dessa pessoa me atrai? O que eu estou querendo dizer é que a atração são vários pontos de atração. Mas a afeição é diferente. A afeição é o apesar da não atração. Perceberam? Chama atenção para isso. Apesar de não ter atração, tem afeição. Quantas pessoas são apaixonadas por outras que nem conhecem, mas porque elas demonstram algumas características que são atraentes. Demonstra beleza, demonstra desenvoltura, demonstra alegria, demonstra cultura, sabe falar bem, sabe cantar bem, sabe tocar um instrumento de música, sabe, conversa bem, é muito bem-humorado. Atrai. Mas isso é afeição? Isso seria sincera afeição? Vejamos que quando Emmanuel aqui na questão 174, me desculpe, eu vou voltar ali, nessa questão 174, ele não usa a palavra amizade sem um adjetivo. É interessante, ele não usa a amizade sem um adjetivo. Veja o que ele diz assim, na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera. Vejamos que ele colocou um adjetivo, amizade sincera. Por que toda vez que ele fala aqui na resposta, percebam isso, eu vou ler novamente os pontos. Percebamos, todas as vezes que Emmanuel fala, ele usa a palavra amizade, ele coloca um adjetivo. Como que é nos chamar a atenção que nós confundimos amizade. Então vejam, ele chama aqui da amizade de amizade sincera, depois ele coloca assim, amizade leal. Olha, vejamos, olha, eu estou colocando ipsis verbis aqui, ó. No primeiro parágrafo ele chama de amizade sincera. No segundo parágrafo ele chama de amizade leal. Depois no terceiro parágrafo ele coloca o amigo verdadeiro. Vejam. Depois quando vai falar de Jesus ele fala divino amigo. Perceberam que tem um adjetivo em todas as vezes que ele vai trabalhar essa ideia? E aqui, quando os espíritos vão trabalhar a afeição, eles chamam de sincera afeição. Eu estou trabalhando, estou insistindo nessa pergunta para nós percebermos isso. Muitas vezes as atrações são por bem-estar que sentimos e não por afeição. Afeiçoar-se, ter afeto.
ter afeto. E o ter afeto, ele vai além das atrações. Ele vai além de ter sido atraído pelo bom humor de alguém, ter sido atraído pela beleza de alguém, ter sido atraído pelo sei lá de alguém. Pode ter havido a atração e a afeição cobre, mas muitas vezes a afeição ela está completamente apartada de tudo isso, alheia a essas atrações. Afeiçoar-se. Então, naquele primeiro parágrafo da resposta de Emmanuel, da questão 174 aqui do Consolador, na gradação dos sentimentos. E aqui alguém diz de compreender a outra pessoa. Sim, compreender, tolerar. Tá, mas estamos falando além. Estamos falando além. A Kátia aqui no Facebook, ela reproduziu a questão 174. Para quem está no Facebook, está lá reproduzida. Basta dar uma lida lá. A Beth Teles faz uma observação interessante. Ela diz aqui, Simão, para o desenvolvimento da amizade sincera é necessária a presença constante? Oh, não. A presença constante é dependência. A presença constante é dependência. Beth, uma grande amiga de Uberlândia, querida amiga Beth, lá do União e Amor. Beth, veja, atribuem a Leonardo da Vinci. Eu não posso dizer que foi ele quem disse, porque eu nunca li isso garantido. Eu já vi a frase e as pessoas dizendo Leonardo da Vinci. Então, independentemente se foi ele ou não foi ele quem disse isso, mas atribuem a ele, mas independentemente, fiquemos só com a frase. Ele teria dito, para estar junto, não precisa estar perto, mas do lado de dentro. A amizade, Beth, está sempre do lado de dentro. A amizade sempre está do lado de dentro. Sempre do lado de dentro. Essa a lógica. Aqui a Eliane diz, Jesus perguntou a Judas, amiga, que vieste? Ou de Jesus para Judas, sim, de Judas para Jesus, não. A amizade de Jesus era para com todos. Então percebamos esse sentido que está na questão 386. E eu fiz questão de trazer a questão 173, questão 174 do livro, do livro Consolador, para a gente refletir mais. O Estudar Kardec postou aqui agora no Instagram a questão 174 do livro O Consolador. Vamos pensar mais nisso. Vamos olhar mais o afeto. Olhar mais o afeto. Com atração, sem atração, acima das atrações, apesar das atrações, o afeto. A sincera afeição. Isso é a simpatia. Isso é a simpatia. A sincera afeição. Ok? Vamos para frente, que eu estou há 40 minutos na questão 386. Aí depois alguns falam assim, Simão, não consigo acompanhar seu estudo porque você fica indo e vindo, não sai da questão. Bom, eu quero sair da questão, mas na hora que eu achar que devo sair da questão, na hora que eu achar que o raciocínio foi trabalhado, aí muitas pessoas dizem, mas eu já havia entendido, mas outras não. Porque sala de aula, a gente que lida em sala de aula é assim. Em sala de aula, a gente trabalha com a ideia assim, entenderam? Se dois não entenderam, a gente explica de novo. Se um não entendeu, a gente explica de novo. Onde tem gente, não tem quantidade, tem individualidade. Tá certo? E outro aspecto que eu fico muitas vezes numa questão, vou e volto várias vezes, para que evite mal entendimento. Para que depois não diga assim, Simão disse, não, eu tento dizer a mesma coisa de diversas formas diferentes, para não dizer, foi o Simão quem disse. Eu quero que quem diga sejam os espíritos que responderam essa questão. E Emmanuel.
não eu. Por isso eu vou trabalhando e observando quando consigo, as questões que vocês trazem. Principalmente no Facebook, que é muito difícil eu observá-las, porque só tem uma linha aqui que eu consigo ver. Aqui no Instagram aparece um pouco mais de questões. Então, eu acho importante trazê-las. Ah, mas a pessoa perguntou aqui uma coisa que o outro já havia perguntado antes, mas a pessoa que perguntou agora entrou foi agora, não viu que alguém tinha perguntado antes. E com a mesma velocidade que passou para mim, passou para ela também e ela não viu. Então, por que não responder de novo? Desculpe, eu faço isso porque de vez em quando eu recebo algumas mensagens me chamando a atenção. De vez em quando eu recebo uma mensagem dizendo: você fica demorando, você fica voltando. E eu fico pensando comigo: e daí? Eu já disse, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um bate-papo. Mas eu recebo, vocês nem imaginam. Quantos puxões de orelha me chegam algumas vezes, eu fico pensando: mas por que, gente? Quer dizer que tentar argumentar mais, tentar aprofundar, é ruim? Não sei, né? Desculpa, mas porque essa semana alguém me ponderou isso. Eu falei: não pode. Eu fico assim, não acredito. Lógico, eu simplesmente respondo com educação e cordialidade, como sempre faço com todo mundo. Mas eu fico pensando, eu falei: gente, mas que coisa. Eu estou batendo um papo aqui, tem que ter regra. A pessoa até fala assim: procura ver os vídeos do fulano, que sabe fazer vídeo. Eu não estou fazendo vídeo. Eu estou apenas batendo um papo. Se eu fosse fazer um vídeo, eu iria para um estúdio. Eu contrataria equipe. Porque, aliás, muitos dos nomes que a pessoa me citou, eu os conheço, são amigos até, tem equipe. Tem equipe para filmar, tem equipe para editar, tem equipe para fazer texto, tem até teleprompter. Alguns eu conheço, são meus amigos e minhas amigas. Eu estou batendo um papo, gente, na minha casa, na minha biblioteca. E pronto, tá certo? Desculpe, é porque de vez em quando eu não aguento, eu sou, como dizemos, né? Eu sou normal. Tem hora que não dá, me desculpe, né? Mas vamos seguir. Questão 386A. É apenas um desdobramento, né? Apenas um desdobramento. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre, respondem os espíritos. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Eu vou deixar essa questão para analisá-la com mais atenção, com mais vagar, quando começarmos o tópico esquecimento do passado, que será na próxima live, quando começarmos a partir da questão 392. Vou até anotar aqui a 386-A para eu não me esquecer quando chegar lá, tá certo? Então vejam aqui o que eles dizem, né? A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. O que eu gosto nessas respostas, não, gosto de toda a resposta, lógico. O que eu pondero nessas respostas são esses detalhezinhos, né? Os inconvenientes maiores do que imaginais. Ou seja, a gente acha que sabe tudo do mundo espiritual. Nós não sabemos quase nada do mundo material e queremos nos arvorar a saber tudo do mundo espiritual. E queremos saber tudo do mundo espiritual. Sabemos mal, mas muito mal do mundo material. Quantas leis da matéria nós desconhecemos? E aí vem aquela turma, né, do dizer: é assim que acontece no mundo espiritual. Pode ser assim, pode ser de outro jeito. Porque, vejam, disseram os espíritos, a recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Eles não disseram assim, maiores do que sabeis. A Renata faz uma pergunta interessante. Simão, no livro Consolador, foi Emmanuel que fez as perguntas e respondeu? Não. Não foi não, Renata. Depois lá tem a introdução, e lá na introdução eles explicam, Renata. Foram pessoas que levaram a Emmanuel por via, óbvio, pela psicografia de Chico. Então eles liam as perguntas e Emmanuel, pela psicografia de Chico, ia respondendo.
Não é um livro de complemento de perguntas do Livro dos Espíritos, não é isso não. Eles resolveram fazer isso década de 40, 1940, esse livro, o copyright dele, deixa eu olhar aqui que eu já te falo. O copyright desse livro aqui é 1940, exatamente 1940, né, o copyright. Então, 1940. Então, na década de 40, Emmanuel eles tiveram uma ideia, um grupo de pessoas teve uma ideia de levar a Emmanuel uma série de perguntas contextualizando-as, ou seja, trazendo para aquele período dos anos 40. Lembrando que em 1940 já havia eclodido a Segunda Guerra Mundial, já havia eclodido a Primeira, óbvio, tivemos períodos difíceis, e aí naquele auge da Segunda Guerra, 1940, reúne. E trazem para Emmanuel diversas perguntas. E aí o índice estabelece assim, ó, sobre ciência, química, física, biologia, psicologia, sociologia, ciências abstratas, ciências especializadas, ciências humanas, filosofia, aprendizado, experiência, arte, é o índice. Então, esse é o livro Consolador. Né? Então, não é um livro que Emmanuel fez didaticamente perguntas e respostas. As pessoas elaboraram perguntas e Emmanuel ia respondendo pela psicografia de Chico. Foi enviada a FEB para a edição. A FEB fez alguns questionamentos. Emmanuel respondeu esses questionamentos para lançar, que é essa última parte do livro, nota a primeira edição, que eu sugiro leiam, porque aqui teve duas perguntas que o pessoal da editora questionou, dizendo que havia uma certa, não chamaria de contradição, mas não estava tão alinhado assim, as respostas não estavam alinhadas tão claramente com a codificação. E Emmanuel pede que eles consertem uma das respostas e pede que mantenha a outra, porque o que ele estava falando não era o que eles estavam entendendo. Então está aqui, ó, nessa nota. Então quem tem o Consolador, leia lá a nota, a primeira edição, que a humildade de Chico e Emmanuel pediram que deixasse essa nota, tá? Que deixasse essa nota. Uma das questões, Emmanuel pede para corrigir a resposta, porque houve um problema de filtragem mediúnica. O médium não entendeu bem o pensamento. E a segunda ele disse para deixar, pediu para deixar, porque eles é que não haviam entendido a resposta, né? Eles que não haviam entendido para a resposta, tá? Eu vou ler o parágrafo para vocês verem. Devo o pequeno equívoco observado, concedendo à matéria certos ascendentes que só pertencem ao espírito, a perturbações do método de filtragem mediúnica, onde o nosso pensamento ficou prejudicado. Perceberam? Então o próprio Emmanuel dizendo, olha, teve um probleminha aqui, não foi bem captado o meu pensamento por parte do médium. Quem era o médium? Chico. Olha a humildade dele, para dizer, se houve um errozinho, vamos consertar, de entendimento. Está aqui, na nota da editora, nota da primeira edição, lá do livro Consolador. Só abri um parêntese aqui, porque perguntou lá sobre o livro, eu achei importante explicar isso para mostrar, né? Isso que eu li não é questão, não. Isso que eu li aqui, a Ângela está perguntando qual questão. Não, o que eu li aqui é a última parte do livro, nota da primeira edição. Está lá no finalzinho do livro. Tá? Lá no finalzinho. Porque muitas vezes as pessoas acham que há uma infalibilidade, né, em todo mundo. E aqui está lá. Tá? Bom, fecho o parêntese. Peço desculpas pelas minhas divagações, né? Que dou essas escapadas de vez em quando. Questão 387. Ainda temos tempo, nós temos 60 minutos, né? Ainda falta tempo ainda. Um tempinho ainda. Questão 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Eles respondem, não. Dois espíritos que se dão bem naturalmente se procuram sem que tenham se conhecido como homens. Ou seja, não necessariamente convivemos encarnadamente. Convivemos no mundo espiritual, já nos conhecemos no mundo espiritual.
Eles querem mostrar isso. Né? Então muitos dizem assim, não, isso aqui é de aspas, de vida passada. Não, é conhecimento prévio, ou conhecimento do mundo dos espíritos. E quando encarnam, se localizam. Não quer dizer que já conviveram aqui na Terra. Ok? Não quer dizer que já conviveram aqui na Terra. Tá certo? Alguém perguntou aqui, Simão, por que esses estudos seus não estão ao vivo no YouTube? Porque eu não sei fazer ao vivo no YouTube. Eu precisaria de um terceiro aparelho aqui. Eu até fiz uma vez, pus meu computador para botar no YouTube, coloquei o iPad para o Instagram e coloquei o celular para o Facebook. Só que o meu computador ele aquece, né, o color, e aí quando ele aquece o color ele fica fazendo barulho, aí atrapalha. Então por isso que não está ao vivo no YouTube. Mas tão logo eu termino aqui, eu já subo para o YouTube, vou lá e posto, né, no YouTube, tá certo? O dia que eu consegui, até o Estevão, né, um grande amigo lá de Dublin, na Suíça, um grande amigo, já se dispôs a ceder o StreamYard para mim, mas eu não sei mexer com esses negócios, eu sou analfabeto funcional, né? Então, em tecnologia. Então, por isso que eu não consigo colocar direto. Porque ele falou assim, não, pode usar o StreamYard aqui, você pode fazer simultaneamente nos 3. Mas eu não consegui ainda fazer e tem tanta coisa aqui que eu vou fazendo que não deu tempo de eu tentar aprender isso. Então, por isso que não está direto no YouTube, ok? Mas eu subo. Então, logo termina aqui, eu já subo para o YouTube. Questão 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam um efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Olha, essa pergunta e essa resposta é 10. Ou são 10, desculpe, são as duas. São 10. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma certa relação de simpatia? Olha a resposta. Entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. Há ligações que ainda não conheceis. Mais uma vez eles estão dizendo. Tem muita coisa que nós nem sonhamos ainda. Volto a dizer, mal conhecemos as leis da matéria e queremos nos arvorar às leis espirituais. Olha eles dizendo, entre os seres humanos há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência. O que mais tarde compreendereis melhor. Mais tarde compreendereis melhor. Então, como se dá o processo de atração, etc., eles explicam. Mas ainda não é o todo que nós achamos que conhecemos. Então, prestemos atenção nisso. Em outras palavras, se fosse uma resposta de um espírito aqui mineiro, eu diria assim, abaixa o facho. Abaixa o facho, desce daí. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. A Lâmia diz aqui, afinidade / sintonia de pensamento, perfeito, Lâmia. Mas os espíritos estão dizendo que nós não sabemos nem o que é isso. Na sua profundidade. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, afinidade, sintonia, perfeito. Sintonia de pensamentos. Mas os espíritos estão dizendo, é muito mais do que isso. Porque eles estão dizendo, existem ligações que ainda não conhecemos. Existem formas de ligações entre os seres pensantes que ainda não conhecemos. E esse ainda não é para que daqui 50 anos, 100 anos aprender, conhecer, 200 anos. Isso é uma geração inteira. Isso é uma geração inteira para entender.
Então, quantas coisas não entendemos ainda? Kardec fez um ensaio belíssimo, belíssimo ensaio que Kardec faz lá no Livro dos Médiuns sobre a dupla vista. Mas ainda é um ponto. O conteúdo é mais amplo. E a gente fica trabalhando muito, melhor dizendo, não é bem palavra trabalhando, especulando muito sobre isso. Aqui a Maria do Carmo chama atenção para a questão 555 sobre magnetismo e espiritismo. Mas aqui, Maria do Carmo, vamos também contextualizar. O magnetismo que se falava e ainda se fala é um magnetismo puramente material, viu? É a lei da atração magnética, puramente material. O magnetismo aqui que os espíritos falam é além, é mais do que esse magnetismo da material. Perceberam? Então é muito interessante, e quando eu falo isso, não quer dizer que nós não vamos conjecturando. Aqui a Patrícia disse: Simão, você vai explicar sobre o livro do Divaldo Franco, Mundo de Regeneração? Patrícia, eu não vou porque eu não li ainda. Eu ainda não tive a feliz oportunidade de lê-lo, né? Eu vou comprar o livro ainda. Então eu ainda não li. Né? Mas como é da lavra, né, dessa lavra mediúnica, creio que seja um excelente livro. Mas eu não posso falar nada porque eu não li o livro ainda. Eu vou adquirir o livro na primeira oportunidade, vou fazer o pedido via internet e assim que lê-lo, né, nós podemos conversar sobre, né? Aliás, conversar sobre, eu não tenho cabedal, eu não tenho esse cabedal para aprofundar nas obras de Dona Joana de jeito nenhum. Né? O que ela escreve é algo que a gente leva um tempão para aprofundar. E quem me dera eu ter esse cabedal para me aprofundar tanto nessas falas, né? Tão perfeitas, tão bem elaboradas, né? Como são as falas de Dona Joana de Ângeles, as falas de Dona Amélia Rodrigues, as falas de Manuel Filomeno de Miranda. Né? São falas tão profundas que a gente leva um tempo para ir debulhando aquilo ali. Né? Então, assim que eu tiver a alegria de adquirir a obra, vou ler com profundidade. Né? Manuel Filomeno de Miranda, eu tenho uma afeição toda especial pela sua escrita, né? Como Dona Amélia Rodrigues, como eu gosto da leitura de Dona Amélia Rodrigues. E nem se fala, né? Dona Joana de Ângeles. Ok? Então, por isso eu não tenho, eu não li ainda o livro. Ok? Assim, eu estou dizendo, Lâmia, que desses três eu tenho uma afeição por eles. O livro do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda. Sim, o que eu estou dizendo é que Dona Joana de Ângeles, Dona Amélia Rodrigues, me são espíritos caríssimos, que eu tenho uma afeição pela escrita deles. Ok? É isso que eu quero dizer. O livro, especificamente, Manuel Filomeno de Miranda. Eu estou chamando a atenção para outro aspecto. Tá certo? Sim, a Sara está dizendo, foi psicografado pelo Manuel Filomeno de Miranda. Eu estou dizendo, gente, o livro foi psicografado pelo Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O que eu acrescentei é que, além de Manuel Filomeno de Miranda, eu tenho um apreço muito grande por Dona Joana de Ângeles e por Dona Amélia Rodrigues. Três espíritos que escrevem com maestria. E eu adoro o texto dos três. As viagens pelo mundo de Jesus que Dona Amélia Rodrigues nos traz é algo incomparável, tal qual Humberto de Campos. As reflexões existenciais que Dona Joana nos traz é algo de profundidade que encanta. E as reflexões psicocomportamentais de Manuel Filomeno de Miranda são um aclarar. É isso que eu quero dizer, tá certo? Vamos para frente, para terminar aqui os 60 minutos. Faltam só 5 minutinhos. Questão 389. De onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? Os espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Aqui é o oposto da simpatia. Eu quis me ater à simpatia, à simpatia, porque depois a antipatia é só o outro lado.
Os motivos são os mesmos. Os motivos são os mesmos. As evoluções é que não são. Então vejam aqui, espíritos antipáticos se adivinham e reconhecem sem se falarem. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Ah, essa resposta é belíssima. A pergunta é 10, a resposta é 10 mais 10. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus por não se simpatizarem um com o outro. Olha que coisa! Olha que coisa belíssima! Os espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade do modo de pensar. Mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Olha que coisa interessante isso. Por isso aqui, a Silmara está lembrando, Emmanuel fala lá para converter a antipatia em simpatia. Então muitas vezes o que não é uma antipatia, é um antagonismo. Há um certo antagonismo de ideias. E por ter antagonismos, ou por ter o antagonismo de ideias, gera uma antipatia. Como se dissesse, essa pessoa é muito chata, tudo que ela fala tem que ser contrário ao que eu falo. E aí outra pessoa fala assim, mas esse cara é muito chato, porque tudo que ele fala tem que ser contrário ao que eu falo. Então, aqui não seria bem aplicado a antipatia, seria esse lado do antagonismo. Então, muitas vezes os antagonismos conceituais, filosóficos, acabam gerando uma certa antipatia. Mas vejam o que eles dizem. Mas à medida que eles se forem elevando, quando perceber que são ideias, que cada um tem a sua, as diferenças vão se apagando. E a antipatia desaparece. Podem continuar as diferenças de ideias, mas não haverá mais antipatia. Eu uso duas frases para esse sentido. Muitas vezes a pessoa está dizendo algo e o outro ouvindo, e aquele que ouve diz assim, eu discordo de você. Quando a pessoa usa uma expressão dessa, eu discordo de você, é um antagonismo cuja forma de expressar pode gerar antipatia. Eu discordo de você. Vejam, a pessoa falou, eu digo, eu discordo de você. É o antagonismo que pode gerar antipatia. Mas se a pessoa disser assim, eu penso de maneira diferente, continua o antagonismo, mas pode não gerar a antipatia. Então a pessoa diz algo, eu não concordo com aquilo que ela diz, e eu digo assim, você disse algo, mas eu penso de maneira diferente. Posso dizer? Veja, estou antagonizando do mesmo jeito. Continuo sendo antagonista. Mas há um respeito na fala que pode não gerar antipatia. Quando eu digo eu discordo de você, a fala é muito pesada, ela é densa, pode gerar um estado de antipatia. Então, nem todo antagonismo gera antipatia. E é o que eles estão dizendo. À medida que forem elevando, as diferenças se apagam. As diferenças se apagam, quer dizer, elas não desaparecem. As diferenças, as ideias continuam existindo. As ideias continuam existindo, as ideias antagônicas continuam existindo. Mas as diferenças se apagam. Ou seja, embora nós não pensemos do mesmo jeito, damos certo, convivemos. Quantos amigos têm diferenças de opiniões e mantêm uma simpatia belíssima? Então é esse o aspecto que essa questão 390 nos leva a refletir. Que não são necessariamente maus por não se simpatizarem um com o outro. Por não se simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade do modo de pensar. Mas à medida que eles forem elevando, as diferenças se apagam. A diferença se apaga. A Renata Cunha diz aqui, gera a empatia, né, Simão? Sim, muito bem lembrado, Renata. Muito bem lembrado. A empatia, ou seja,
o saber se colocar no lugar do outro, um exercício de projeção, né, de nos colocar no lugar do outro, pode auxiliar a entender porque o outro pensa de maneira diferente. Então a empatia é um ingrediente fundamental para que a antipatia deixe de existir e a simpatia exista, mesmo que com diferença de opiniões. Porque a simpatia não quer dizer opiniões iguais, quer dizer um bom sentimento de respeitabilidade e convivência com os que pensam diferente. Alteridade é uma palavra que se usa muito em dia hoje. Empatia, e usam muito a palavra alteridade, não é autoridade, alteridade. Saber conviver com as diferenças. Saber conviver com as diferenças. Alteridade. Jesus fazia isso como ninguém. Convivia com as diferenças como ninguém. A Lâmia sugere aqui a caridade. Perfeito, Lâmia. Perfeito, perfeito. É o nível, né, supra-sumo da empatia, né? da alteridade. Eu acho que essas duas palavras, empatia e alteridade, cabem muito bem no que a Lâmia colocou aqui, caridade. E a última questão, para a gente encerrar o tópico. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? Em ambas. Olha como que eles começam. Em ambas. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que possa julgar ou desmascarar. Aqui a resposta tem dois níveis, tá? O nível primeiro dos espíritos maus e o nível dos espíritos bons. Olhem como é que eles respondem. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que o possa julgar ou desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Segunda parte da resposta. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá, e porque não compartilham dos mesmos sentimentos. Porém, seguro da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Olha que resposta, gente. Olha que resposta. Perguntou Kardec se a antipatia nasce primeiro nos bons ou nos maus. Nos maus ou nos bons, desculpe. Aí eles dizem, em ambos, em ambos. Mas eles fazem uma separação. Eles dizem, nos maus, a antipatia é uma arma que ele já utiliza para agredir. Nos bons, é uma defesa para ele repelir. Olha que lógica que eles usam. Dizem que os maus se antipatizam com qualquer um que possa ofuscar-lhes. E os bons se distanciam por precaução. Evita. A repulsa, diz aqui a Jaque, repulsa nos maus, a evitação nos bons. A Lâmia fez uma lembrança aqui de uma frase de Voltaire, né? Atribui a Voltaire, né, uma frase dizendo: posso não concordar com nada de que tu dizes, mas defendo até a morte o direito de tu dizeres. Atribui a Voltaire essa frase, né? Posso não concordar com nada do que tu dizes, mas defendo até a morte o direito de tu dizeres. É uma frase que atribui a Voltaire. Uma frase muito bonita muito aplicável à alteridade. Uma frase tipicamente da alteridade. Tipicamente da alteridade. Olha que coisa interessante, então. E com essa última questão do tópico, né, a gente encerra a live de hoje. Avancei aí uns 10 minutinhos. E a próxima live, quarta-feira, nós vamos para o esquecimento do passado, a questão 392. Mas aqui fica esse resumo, né, da simpatia, da antipatia, perceber que tudo depende das nossas ações, dos nossos sentimentos, da nossa maneira, né, da nossa maneira de enxergar as coisas, e perceber que a medida do mundo
nós fazemos com o metro que nós temos. Com o metro que nós temos. Então, como enxergamos o mundo, é o mundo. Mas o mundo não é necessariamente como nós enxergamos. Ou seja, como nós enxergamos o mundo, é o mundo para nós. Mas o mundo não quer dizer que seja o mundo que nós enxergamos. Ele é muito mais. Ele é muito mais. Então que reflitamos novamente, sugiro que leiam essas questões novamente em casa, né? Que leiam novamente essas questões. Desculpem se porventura alguma fala não ficou muito clara da minha parte. Desculpe-me por algumas digressões que eu faço, alguns parênteses que eu faço. E desculpe embora bem respeitosamente, algumas respostas, né? Porque nem sempre eu consigo responder no papel, então eu aproveito a live e coloco, né? Tá certo? Então, gente, olha, brigadão, muito obrigado mesmo pela presença de vocês nessa nossa live de hoje. Se Deus quiser, quarta-feira que vem a gente retorna às 20 horas com a sequência do estudo. Que vocês todos tenham um excelente domingo, que vocês tenham uma excelente semana que começa hoje. E por essa cordialidade de vocês, esse companheirismo de vocês, e quem sabe construindo essa amizade sem estar perto, Deus lhes pague. É a forma que eu tenho de agradecer, para agradecer, a nossa maneira aqui do interior de Minas, de agradecer quando o agradecimento precisa ser tão grande que a gente não tem força para isso. Então a gente diz assim, Deus lhe pague. É uma maneira bem mineira, bem carinhosa de agradecer, para dizer o quão grande é o agradecimento, que é tão grande que só Deus para poder pagar. Então é o que a gente diz assim aqui em Minas, de maneira muito carinhosa, Deus lhes pague. Fiquem com Deus, até quarta-feira que vem, se Deus quiser, e que as bênçãos de Deus estejam sobre todos nós e sobre as nossas famílias, principalmente sobre as nossas famílias que tanto precisamos. Até mais e até, se Deus quiser, quarta-feira que vem.